Glória a Deus. Josué capítulo 1. Quero ler alguns versículos com vocês nesse texto. Eu quero compartilhar com vocês. Eu sei que nós estamos aí nas redes sociais, você que nos acompanha pelas redes sociais. Você pode também abrir sua Bíblia ou seu celular aí na sua Bíblia. Eu quero compartilhar algo com você nessa noite. Quero falar um pouquinho sobre mudanças. Todos nós passamos constantemente por mudanças em nossa vida. Mas voltando os nossos olhos à palavra do Senhor, nós temos algumas atitudes da nossa vida que eu e você, nós queridos jovens, nós podemos tomar em nossas vidas, que vai fazer com que eu e você possamos crescer e possamos amadurecer, sobretudo amadurecer na presença do Senhor. Porque do que adianta você amadurecer em tantas áreas da sua vida, como ser humano, se você não tiver a essência da sua existência. Nós vivemos hoje num mundo secularizado, onde as pessoas querem buscar a sua vida profissional, e elas devem fazer isso, mas muitas vezes a sua vida gira em torno das coisas que o próprio mundo as oferece. Mas são pessoas que estão muitas vezes vazias de tudo e cheias de nada. Por quê? Porque só estão em busca daquilo que pode satisfazer os seus meros prazeres. E nem sempre nós estamos dispostos a passar pelas mudanças que Deus tem para mim e para você como propósito de vida. Quem está comigo aí? Então olha só, o texto bíblico vai mostrar isso para mim e para você. E eu e você, nós temos certamente enfrentado mudanças. Se eu perguntar para você quem que está atravessando aí por algum momento na sua vida de decisão, talvez você esteja vivendo aí, um deserto na sua vida profissional, talvez na sua vida amorosa, talvez você esteja vivendo aí situações de perigos, de medos, angústias, porque você não sabe o que fazer. O que fazer quando eu não sei, de fato, o que fazer? Qual decisão que eu vou tomar se eu não sei qual decisão tomar? Diante das adversidades e das lutas que nós temos passado. Então olha só, são fases emocional, são fases relacional, mas também fases espiritual. Por que eu estou dizendo isso? Porque ao voltar os nossos olhos para o texto bíblico, nós veremos aqui um personagem, um homem que tem muito a nos ensinar. Mas antes de lermos o texto bíblico, eu quero dizer algo para você, e eu creio que Deus me trouxe aqui nessa noite para nós termos essa compreensão. Deus, Ele deseja que cada um de nós continuemos a crescer. Deus deseja que você, meu querido jovem, possa amadurecer cada dia mais, que você possa ser um jovem forte, para que você possa trazer e gerar mudanças na vida das pessoas que te cercam. Mas antes de você gerar transformação na vida de alguém, Deus deseja primeiramente transformar você. Porque eu e você, nós não podemos dar algo a alguém se nós não tivermos. Isso tem a ver com a nossa maturidade cristã. Isso tem a ver com um nível de intimidade, de relacionamento com Deus. Vamos ler o texto bíblico, Josué capítulo 1, verso 2 e 3. Eu vou ler na versão NVI. Diz assim: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se. Na versão revista atualizada diz assim: dispõe-te agora, passa esse Jordão, atravessa esse Jordão, prepare-se para atravessar o Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Prepare-se para você entrar na terra que eu preparei para você, para que você possa viver o melhor do Senhor, como prometi a Moisés. Todo lugar onde você, jovem, pisar a planta dos seus pés, vou-lo tenho dado. Verso 5 diz: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Verso 9. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Juventude, preste atenção. Você precisa ser forte, você precisa ser corajoso. O diabo não está brincando de ser diabo.
O mundo jaz do maligno, o mundo corrompido por causa do pecado. Ele não brinca de ser mundo. O príncipe deste mundo caído chama-se Satanás. Mas Deus está levantando aqui nessa noite uma geração forte, corajosa, que se posiciona como homens e mulheres de Deus, para trazer mudança para o meio que você convive e que você vive. Mas o texto continua dizendo, verso 9: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, não tenha medo, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Uau! Você crê nisso ou não? Galera, a gente precisa aprender a tomar posse da palavra de Deus. Satanás, ele conhece muito bem a Bíblia de capa a capa. Ele sabe muito bem o que está escrito aqui. Satanás não está preocupado se a Bíblia está na sua mão, se a Bíblia está embaixo do seu braço, se você está com a Bíblia na sua casa, aberta em algum texto ali. Geralmente o pessoal abre no Salmo 91, né? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Queridos, a questão não é se você deixa a Bíblia aberta ou a Bíblia fechada. O diabo não está preocupado com isso, ele está preocupado se você conhece a Bíblia, se você lê a Bíblia, sobretudo se você vive a palavra de Deus. Então nós precisamos conhecer e nós precisamos, porque a palavra de Deus vai gerar mudança, vai gerar transformação em nós, e além de fazer essa transformação na minha vida, na sua vida, ela vai gerar isso através de nós. Mas olha só, C.S. Lewis, certa vez ele disse o seguinte, algo muito interessante: mera mudança não é crescimento. Crescimento é a síntese de mudança e continuidade. E onde não há continuidade, não há crescimento. Muitas vezes nós falamos de crescimento, muitas vezes nós falamos de mudanças, muitas vezes nós falamos de fazer algo novo na minha vida e na sua vida, de fazermos ou de escolhermos, porque nós sonhamos, porque nós desejamos e queremos realizar algo novo na nossa vida. Mas muitas vezes nós não estamos dispostos a continuar. Queridos jovens, você precisa continuar. Eu sei, às vezes você tem vontade de desistir, às vezes você está desanimado, às vezes você está desacorçoado com tantas coisas que estão acontecendo ao seu lado. Mas você foi chamado para continuar, porque se não há continuidade, não há crescimento, não há amadurecimento. O tempo que eu e você nós estamos passando na nossa vida, é Deus preparando você, ainda que esteja difícil, jovem, Deus está te preparando para algo maior, porque o propósito de Deus na sua vida vai muito além daquilo que você pode pensar, ou daquilo que você pode imaginar. Por quê? Por causa do poder de Deus que opera na sua vida. É essa a geração que Deus está levantando, é esta geração que Deus está levantando para ir contra essas ideologias satânicas, diabólicas. Por quê? Porque é muito maior aqueles que estão em Cristo do que aquele que está no mundo. Então, galera, a gente precisa começar a compreender isso, diante do que nós estamos vivendo. Ao voltarmos os nossos olhos para esse texto, nós estamos diante de uma das transformações, ou de uma das transições mais belas de toda a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. Por quê? Porque nós estamos vendo aqui um ciclo de mudança, mas além de ser uma mudança de trajetória, uma transição que o povo de Deus estava vivendo, eles também começaram a compreender que seria muito desafiador aquilo que eles tinham para viver. E olha que eu e você, nós estamos vivendo muitos desafios. Agora deixa eu dizer uma coisa, desafio na minha vida, na sua vida é bom. Sabe por quê? Porque o desafio vai começar a mostrar para mim e para você o quanto eu e você nós somos dependentes de Deus. Porque não é muito saber, não é muito o conhecer, mas é o preparar de Deus para que eu e você nós possamos viver esta maturidade, para que nós possamos então cumprir o propósito. Olha para o teu colega aí do seu lado, a pessoa que está do seu lado aí, ó, fala assim, ó, Deus tem um propósito maior na sua vida, fala aí. É por isso que você está aqui nessa noite. Queridos, existe um propósito maior de Deus na minha vida, na sua vida. Imagine vocês, Josué,
o cara que foi treinado por Moisés, o grande líder, o grande libertador, o homem que estava aqui apontando aquilo que Jesus Cristo faria na cruz do Calvário por mim e por você, o homem que libertou o povo de Deus da escravidão do Egito. O problema é que essa geração, eles não entraram na terra prometida. E por que eles não entraram na terra prometida? Porque eles não estavam mais no Egito, mas o Egito permanecia dentro deles. Eles estavam vivendo um processo de mudança, mas o interior deles, eles não queriam viver o processo de mudança. É por isso que eles olhavam para trás e falavam assim: nossa, que saudade das cebolas. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Que saudade das cebolas que nós tínhamos. Queridos, Deus manda maná do céu para mim e para você. Dia após dia, Deus manda coluna de fogo para nos aquecer. Deus manda nuvem para que eu e você não sejamos consumidos pelo calor. Entenda, isso aqui é espiritual. Isso aqui não é algo apenas físico. Talvez você esteja vivendo um desgaste espiritual nessa noite. Deus está aqui neste lugar para trazer uma sombra e uma água fresca para você se banhar. Uau, gente, isso aqui é lindo demais. Então, queridos, nós estamos diante deste cenário de uma difícil mudança, porque Moisés havia morrido, porém ele deixou um grande sucessor, ele preparou um homem, mas este homem compreendeu que ele era totalmente dependente de Deus, e quando Deus o prepara, para que ele cumprisse o propósito de Deus na vida dele, e não apenas na vida dele, porque aquilo que Deus fez na vida dele ecoou por toda aquela geração. Entenda isso, aquilo que Deus está fazendo na sua vida vai ecoar para a sua geração, queridos. Aquilo que Deus faz na minha vida precisa ecoar na vida das minhas filhas, precisa ecoar na vida das pessoas que me cercam. O trabalhar de Deus, o projeto, as mudanças de Deus para a sua vida, aquilo que na eternidade Deus já determinou para você, precisa ecoar e vai ecoar na vida das pessoas. Mas Josué, com medo, ele compreendeu isso, que ele precisava ser dependente, totalmente dependente de Deus. Agora deixa eu dizer outra coisa aqui. Este homem, ele creu na palavra, sim ou não? Nós precisamos crer na palavra de Deus. Eu comecei dizendo aqui que muitas vezes nós ouvimos a palavra, nós lemos a palavra, mas nem sempre nós estamos verdadeiramente dispostos a viver a palavra de Deus. Este homem sentiu o peso da obrigação que ele tinha, mas ele precisava da presença de Deus para encorajá-lo. E ele recebeu uma promessa de que Deus estaria com ele por onde ele andasse. Sabe o que isso mostra para mim e para você? Que nós precisamos reconhecer que eu e você dependemos inteiramente da presença do Senhor em tudo que nós fazemos. Então, queridos jovens, dependa do Senhor. Reconheça a bondade, a graça, a fidelidade do Senhor na sua vida. As suas decisões, que você possa verdadeiramente viver na presença do Senhor. Não se afaste jamais dessa presença. O texto vem nos ensinar a respeito de fidelidade. O autor aqui está mostrando a fidelidade de um Deus para com o seu povo, para com aqueles que são escolhidos. O texto vai mostrar que Deus, Ele cuida dos seus, Ele protege os seus, e certamente Deus fez isso com Josué. Deus fará isso na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós, e fará certamente através de nós. Agora olha só, Deus escolheu um servo, Deus escolheu um homem simples. Queridos, isso trata a importância de vivermos uma vida de humildade diante do Senhor. Isso mostra para mim e para você que nós somos pequenos demais diante de um Deus que é grandioso. Se eu perguntar para você aqui, certamente você levantará a mão. Quem aqui deseja ser grande? Quem aqui deseja conquistar? Quem aqui deseja avançar? Todos nós queremos, e não tem problema nenhum nisso, não tem mal algum nisso. Na verdade, Deus deseja que você avance, Deus deseja que você cresça, Deus deseja que você prospere. Mas não adianta nada eu e você desejarmos isso se nós tivermos soberba no nosso coração.
Se você deseja ser grande, primeiramente seja pequeno. Aqueles que se humilham diante do Senhor, em tempo oportuno, Deus os exaltará, diz a palavra. Mas eu quero entrar em algumas lições práticas aqui para nós aplicarmos, e já vou direcionar para o final. Queridos, olha só, nós estamos diante de duas gerações. A primeira geração é a geração de Moisés, é a geração que foi liberta, é a geração que viu milagres, mas é a geração da murmuração. Significa o quê? Foi a geração que ficou estacionada. E se tem uma coisa que tem acontecido hoje, no nosso povo, no nosso meio, quando você olha para este mundo caído, é uma geração que está totalmente estacionada. Por quê? É uma geração que pensa apenas no seu próprio umbigo, uma geração antropocêntrica, quando eles não entendem que nós somos chamados para servir. Sabe por quê? Porque maior é o que serve. Você quer ser grande? Primeiro sirva. Jesus veio para servir, e não para ser servido. Essa semana eu estava estudando, estou estudando algumas coisas para alguns projetos que nós estamos fazendo aí. Eu estava estudando um pouco a respeito do lava-pés. Já preguei outras vezes sobre essa temática, esse texto bíblico. Mas a questão do lava-pés ali vai mostrar exatamente isso. Quando Pedro olha, fala assim: mestre, você não pode lavar os meus pés. E Jesus diz para ele: olha, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Se eu não lavar os seus pés, você não é o meu discípulo. E Jesus vai e lava os pés dos seus discípulos, lavou os pés daquele que iria traí-lo, daquele que iria vendê-lo, lavou os pés daquele que iria negá-lo. Mas Jesus o amou até o fim. E Jesus olha para ele e fala assim: façam vocês isso, o que eu estou fazendo. Queridos, mudança na nossa vida tem a ver com nos humilharmos diante do Senhor. Mudança na nossa vida tem a ver com reconhecermos quem somos em Cristo Jesus. E a primeira geração é a geração que ficou no deserto, a geração que viveu a murmuração, é a geração que abriu seus lábios apenas para reclamar, e apesar de ver milagres, duvidava do poder de Deus. É a geração que deixou de desfrutar da terra prometida. É a geração que não entendeu o que é passar pelo Jordão. Talvez você esteja passando ou diante de algum Jordão na sua vida. Dificuldades que você não sabe o que fazer. Muitas vezes o que você enxerga na sua frente é apenas cinzas, mas você não é capaz de reconhecer e levantar a cabeça e entender que até aqui Deus tem te sustentado, Deus tem te guardado, e a alegria, o óleo da alegria que está sobre a sua cabeça, porque um dia você foi alcançado. Esta geração é a geração que não compreendeu isso. Essa geração foi uma geração que deixou de desfrutar. Apesar de tudo que eles desfrutavam, Deus tinha muito mais maná, Deus tinha um manancial, uma fonte para eles, inesgotável. Querida geração, queridos jovens, não seja esta geração do deserto. Deus não te chamou, Deus não te resgatou para você ficar no deserto, mas Deus te chamou para você assumir aquilo que Cristo Jesus já conquistou por você na cruz, que é a terra prometida. Mas a segunda geração é a nova geração, é a geração que simplesmente crê. É a geração que, apesar das lutas, apesar das dificuldades, não importa o que aconteça com essa geração, eles vão levantar os seus olhos, elevar os seus olhos para os montes, porque eles sabem que é de lá que vem o socorro. Essa geração é a geração que aprendeu a tomar posse pela fé. É a geração que enxerga as dificuldades, mas muito mais do que as dificuldades, enxergam muito além, porque os seus olhos não estão limitados naquilo que você vê, mas naquilo que com os olhos da fé você contempla.
Ô geração, Deus te chamou para você contemplar algo maior na sua vida, na sua existência. Deus sabe o que eu estou falando aqui. Há muitos anos atrás, a angústia que estava dentro do meu coração, as dúvidas que eu tinha dentro do meu coração, minha esposa está aqui comigo, ela sabe o que eu estou dizendo. Quantas vezes eu pensei em desistir da minha caminhada de fé, quantas vezes eu duvidava do meu chamado, daquilo que Deus tinha para a minha vida, procurei em tantas fontes, procurando recursos para tentar preencher algo na minha vida, mas eu tinha convicção de algo maior de Deus, mas parecia que Deus demorou tanto, parecia que eu estava no Egito, e eu tinha a palavra da promessa, e as coisas não aconteciam na minha vida, até que eu comecei a entender que parte de geração que eu faço parte, a geração que vai ficar no deserto, ou a geração que vai conquistar aquilo que Cristo já conquistou por mim. Onde é que estão os meus olhos? Esta geração é a geração que vê na crise, que vê no problema, oportunidades para crescer. Esta é a geração que simplesmente luta, mas não luta na força do seu próprio braço. Entenda uma coisa, dependendo da situação que você está enfrentando, você vai ter que comer muito sal para passar, é ou não é? Querido, sal queima o negócio. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, se Deus está te levando para comer sal, você está me entendendo aqui, figura de linguagem, metafórica. Como o sal, queridos, mas como o sal olhando para Cristo, porque no tempo oportuno Deus vai abrir as portas para você viver e desfrutar o melhor dele. Para essa geração não tem tempo ruim, apesar das dificuldades. Então, algumas atitudes para que eu e você nós possamos crescer e amadurecer. Primeiro, verso 2 diz: dispõe-te agora. Deixa eu dizer uma coisa para você, querida geração, queridos jovens, essa é a noite de você se dispor para o trabalho. O que significa isso? No versículo bíblico, verso 2, este é um tempo para você se preparar. Pastor Rafa, eu preciso me preparar de que forma? Primeiro, você precisa vencer a inércia que muitas vezes você está vivendo. Muitas vezes o meu coração e o seu coração, nós estamos vivendo uma ausência de reação. Por quê? Porque os problemas diante de mim são tão grandes que eu não tenho mais forças, eu estou prestes a desistir. Ou às vezes você está com preguiça mesmo. Você está achando que as coisas vão acontecer na sua vida de qualquer jeito. Eu já citei aí, o pessoal aí, estou vendo o pessoal que eu já dei aula. Sabe aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Não, queridos, deixa a vida me levar, a vida leva eu não. Peça para que o Espírito Santo de Deus te leve, para que você possa desfrutar do melhor. Mas para isso você precisa se dispor. Saia deste lugar que está limitando a sua visão. Talvez os seus olhos você vê para a sua direita, para a sua esquerda, à frente, atrás. Você não consegue enxergar um passo à frente. Está tudo bem. Peça para que o Espírito Santo de Deus te dê a visão, os olhos dele, para que você possa sair dessa inércia e dessa forma você possa tomar o seu lugar, o seu posicionamento, para que você possa dar o seu passo e atravessar este Jordão. Não tema o amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Essa é a geração que enfrenta os seus desafios na sua vida pessoal, na sua vida sentimental, familiar, mas também enfrenta os seus desafios como igreja. Quando eu falo os desafios como igreja, nós aqui como igreja, nós somos corpo, nós somos família, e nós temos desafios como igreja, e você faz parte, você é membro deste corpo, você é discípulo de Cristo. Você precisa também voltar os teus olhos para a pessoa que está do seu lado. Você precisa servir esta pessoa em amor, porque Jesus se entregou como servo, para que você hoje pudesse estar aqui como filho, mas um filho que serve. Essa geração
que vai viver a terra prometida. Pode o mundo, pode o diabo tentar fazer o que ele quiser fazer. A palavra final na sua vida vem de Deus, e existem promessas para mim e para você, e só vai conquistar a terra prometida quem se dispõe, só vai conquistar a terra prometida quem se prepara para viver dentro do propósito. Então tire os olhos das dificuldades, tire os olhos da crise, volta os seus olhos para Deus e entenda que Ele está no controle. Mas ei, você precisa se dispor para batalhar. Olha o verso 3 lá, o que diz: todo lugar que pisar a planta do seu ei, você tem que dar o passo, você tem que dar o primeiro passo. Todo lugar que pisar a planta dos seus pés, ninguém recebe se não se posicionar, ninguém recebe se não dar o primeiro passo. Entenda uma coisa, Cristo já deu o primeiro passo por mim e por você. Ele veio até mim, veio até você, e porque Ele veio até mim, veio até você, Ele diz: olha geração, olha queridos jovens, eu tenho algo especial preparado para você, eu tenho algo que eu já conquistei por cada um de vocês, e eu desejo realizar isso na vida de vocês, para que vocês sejam instrumentos para realizar na vida dos outros. Mas você precisa dar o primeiro passo. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé. Esta geração não é a geração que se acovarda. Nós precisamos saber que a vitória vem de Deus, mas nós temos que cruzar o nosso Jordão. Isso depende de termos coragem. Será que eu e você verdadeiramente nós temos coragem para viver aquilo que o Senhor tem para mim e para você? Será que você tem sido essa geração que está encorajada para conquistar a terra prometida? Porque conquistar a terra prometida precisa ter um posicionamento. Vai custar alguma coisa, não tem jeito. Vai custar alguma coisa. Talvez vai custar a sua renúncia dos seus pecados que você tanto estima. Talvez você vai ter que deixar isso aos pés da cruz de Cristo. Você precisa se dispor. Você quer viver o melhor de Deus, mas você não está afim, você não está disposto a tomar esta atitude, a se levantar, a lutar. Ninguém conquista algo se não se dispor e se não lutar. Em todas as áreas da nossa vida é assim. O que dirá a nossa vida espiritual? A segunda lição que nós podemos aprender aqui: nós precisamos assumir o protagonismo da nossa história. Eu não estou dizendo aqui algo mérito meu, não. É a graça de Deus. Se eu sou alguma coisa, se nós somos alguma coisa, nós somos por causa de Cristo. Se nós conquistamos alguma coisa na nossa vida, nós conquistamos por causa de Cristo. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É a graça de Deus, é a manifestação de Deus. É claro que eu tenho que ter fé para isso, eu preciso ter o meu posicionamento para isso. É por isso que nós não podemos jamais nos esquecer que a nossa dependência está no Senhor. Seja forte e seja corajoso. Eu tenho entendido na minha vida que a coragem, ela é uma grande virtude. Só que a coragem, para eu viver uma vida corajosamente, eu preciso cultivar isso. Eu preciso exercitar a minha coragem diante das situações que eu estou enfrentando. Isso está relacionado diretamente ao meu propósito de vida. Aqui está uma geração de propósito. Aqui está uma geração que vai conquistar o melhor de Deus em Cristo, porque Cristo Jesus já conquistou. Deixa eu fazer a seguinte pergunta para você: qual que é o propósito da sua vida? O que Deus te chamou para fazer? Pensa comigo. O que Deus colocou nas suas mãos para que você, querida juventude, você possa realizar? Você está verdadeiramente no centro da vontade de Deus? Ou você está fugindo, como eu tentei fugir algumas vezes? Queridos, quem caminha com base na visão, caminha com objetividade,
Quem caminha com base na visão, caminha com propósito. Você foi chamado para caminhar com propósito. O texto bíblico diz, Deus diz para Josué: não te mandei eu, porque ainda não colocamos a nossa mão no arado, porque eu e você ainda não cruzamos o nosso Jordão, porque ainda nós não tomamos posse daquilo que é nosso, conquistado por Cristo. Terceira lição que nós aprendemos aqui, eu vou caminhar para o final. Queridos jovens, eu e você, nós fazemos parte dessa geração que conquista. Se nós queremos vencer os desafios que estão diante de nós, nós precisamos entender o que o verso 9 diz: seja forte e seja corajoso. Não te desanimes, não tenha medo, porque o Senhor teu Deus estará com você por onde você andar. O ânimo, ele precisa ser cultivado no nosso coração. O que produz o ânimo na minha vida e na sua vida é a promessa de Deus. Cultive isso. Existem promessas de Deus sobre mim, sobre você. O verso 6 vai mostrar isso para nós. O ânimo, ele é resultado de uma vida de obediência ao Senhor. O que mantém o ânimo na minha vida e na sua vida é a consciência, como diz o versículo 9. É a consciência da presença de Deus, porque onde o Senhor teu Deus, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde você andar. Eu concluo dizendo o seguinte, o verso 7 e o verso 8, nós não lemos, mas aqui mostra que essa geração que vai conquistar, essa geração que vai viver além do que os seus olhos carnais estão vendo, esta geração que aprende a viver no sobrenatural do Senhor, esta geração é uma geração que compreende que ela precisa ser conduzido segundo a palavra de Deus, e não segundo os nossos méritos ou o nosso conhecer. O verso 7 vai mostrar para mim e para você, que para cruzarmos o nosso Jordão, nós não podemos apenas ter coragem, mas nós precisamos também ter a nossa vida conduzido pela palavra, e não é qualquer palavra. Josué vai mostrar para nós aqui 3 princípios. O verso 8 fala que nós precisamos meditar na palavra. Quando que nós precisamos meditar na palavra? De dia e de noite. Mas o verso 7 e o verso 8 também mostra que nós precisamos fazer. Meditar na palavra e fazer. De que maneira? Não se desviando nem para a direita nem para a esquerda. Ei, não desvie os teus olhos. Não faça aquilo que esse mundo está mandando você fazer. Ah, mas eu não serei aceito. É melhor que você não seja aceito pelo mundo do que você não ser aceito pelos céus. O verso 8 mostra que eu e você, nós precisamos falar. De que maneira? Sem cessar. E o falar aqui não é apenas o falar com os seus lábios, mas é o falar com o seu coração, é o falar com as suas ações. As minhas e as suas ações falam mais do que 1000 palavras, do que inúmeras palavras. Eu posso falar muito, mas eu posso não viver. As suas palavras caíram por terra. Mas a parte B do versículo 8 mostra o resultado daqueles que meditam de dia e de noite, daqueles que falam, daqueles que olham para o Senhor e não se desvia. A promessa de Deus irá se cumprir na sua vida e você vai viver uma vida de sucesso. Você viverá uma vida de prosperidade. Ei, a prosperidade aqui não é apenas material. Pobre e miserável são aqueles que pensam que é apenas de forma material. Que adianta sermos prósperos, entre aspas, ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma.
A Bíblia chama essa pessoa de louca. Ano passado, 2023, eu tive a oportunidade de fazer 4 velórios. Não era ninguém da igreja, mas esses 4 velórios foram de homens que tiraram a sua própria vida. E não é qualquer pessoa, não. São mega empresários. Homens de muitas riquezas, mas homens que morreram no deserto árido. Homens que tinham tudo o que o mundo poderia oferecer, mas homens que não tinham nada, porque faltava aquilo que o vazio existencial na alma, no espírito deles, mortos espiritualmente. Queridos, nós temos desafios diante de nós. É noite de reconhecermos a bondade de Deus, a fidelidade de Deus sobre nós. É noite de aprendermos a depender inteiramente do Senhor. É noite de nos levantarmos, é noite de vivermos uma vida de obediência, de fidelidade ao Senhor e à sua palavra. É noite de escolhermos qual geração nós viveremos. As 2 gerações aqui tiveram mudanças. Uma geração viu a glória de Deus, mas negou a presença de Deus. A outra geração foi a geração que batalhou, foi a geração que levantou, foi a geração que não viu o tamanho do problema, mas viu o tamanho do Deus que eles dependiam, do Deus que eles compreenderam que poderia encher a sua existência, a sua alma, o seu espírito. É a geração que se preparou, é a geração que se dispôs a viver e a desfrutar do melhor do Senhor. Ah, queridos jovens, que geração que você vai escolher ser? Que geração que você vai viver? A geração que vai ficar no deserto ou a geração que vai conquistar a terra prometida? A geração que vai desfrutar da terra que mana leite e mel? A geração que vai viver constantemente na presença do Senhor? A geração que vai ser preenchida por essa presença gloriosa, essa presença abundante? Ei, que ninguém pode fazer e trazer isso para você. Não são os seus relacionamentos, não são os recursos que você tem, não é o seu currículo que você tem, não é isso que vai fazer você viver o melhor do Senhor. É a presença, é a glória desse Deus que enche, que sacia a nossa alma. Oh geração, Deus está levantando cada um de nós, Deus está levantando você nessa noite, para você se apropriar da terra prometida.